Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver uma questão da geometria. Esta questão trata-se de calcular um lado desconhecido de um triângulo aí. No nosso caso, nós temos aí um triângulo obtusângulo. Observe aí o ângulo de 120 graus. Os lados que formam este ângulo obtuso são, coincidentemente, aí nesse exercício, iguais, mas não necessariamente deveriam ser iguais, medindo 500 metros cada um. E pretendemos calcular ali o terceiro lado, aquele D ali, o lado oposto ao ângulo de 120 graus. Para resolvermos esta questão, nós vamos usar a lei dos cossenos, tá? Poderia também usar aí, se pretendesse ou se quisesse, a lei dos senos. Vamos fazer isso numa futura aula. Então vamos à resolução. Vamos encontrar aí o valor de D nesta figura. Então nós temos a nossa figura, um triângulo obtuso, e queremos encontrar ali o valor de D. Para encontrarmos o valor de D, nós vamos aplicar ali a lei dos cossenos. E o que diz a lei dos cossenos? Vamos recordar? A lei dos cossenos diz o seguinte: eu vou pegar qualquer um dos três lados e elevar ao quadrado, tá? No nosso exemplo, o lado que eu vou elevar ao quadrado seria o lado D, o lado D, que é o lado desconhecido, evidentemente. É este valor que eu pretendo encontrar. Então é ele que eu vou elevar ao quadrado. Então a lei dos cossenos diz que este lado elevado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados, ou seja, dos lados que formam o ângulo aí obtuso, o ângulo de 120 graus. Então é igual à soma do quadrado desses outros lados aí, desses outros dois lados, tá? Então eu vou pegar o lado que eu quero, no caso seria o lado D, elevado ao quadrado. Ele vai ser representado pela soma do quadrado dos outros dois lados, que coincidentemente aí são iguais, tá? Dois lados iguais a 500. E depois eu vou fazer o seguinte, menos duas vezes o produto desses dois lados. Esses dois lados que são iguais é 500 e 500. Multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por esses dois lados, tá? Que é o ângulo de 120 graus. Então, no nosso exercício ficaríamos assim, ó. A nossa questão ficaria assim, ó. D elevado ao quadrado é o lado que eu pretendo calcular, elevado ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ou seja, 500 ao quadrado somado com 500 ao quadrado, tá? Para o nosso exercício, esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? Mas essa lei não é necessário que o triângulo seja isósceles, ou seja, tenha dois lados iguais para que eu possa aplicar essa lei. Poderia ter valores diferentes, esses dois lados que formam um ângulo obtuso aí. Menos duas vezes o produto desses dois lados, que formam um ângulo de 120 graus. Então, o produto de 500 por 500 é 500 ao quadrado. Então, duas vezes 500 elevado ao quadrado, multiplicado pelo cosseno do ângulo que forma esses dois lados, que no caso é o cosseno de 120 graus. Então, dando continuidade aí aos nossos cálculos, desenvolvendo esses valores aí, ó, 500 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, tá? E esses dois zeros representariam 100, como se fosse 100 ao quadrado, que é 10.000, né? Então, vou colocar aqui 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 250 mil, mais, aqui novamente, ó, 250 mil, menos duas vezes, observe aí, ó, duas vezes 500 ao quadrado, que já sabemos que é 250 mil, multiplicado pelo cosseno de 120 graus. Bom,
um esclarecimento aí para vocês, ó. O cosseno de 120 graus, ele vai ser igual ao cosseno do complemento, tá? Sempre você vai fazer isso aí, que nós temos aí o ângulo obtuso, o ângulo de 120 graus. Para completar os 180, ou seja, são ângulos aí suplementares, né? A soma tem que dar 180, 120, para chegar em 180 falta 60. E sabemos que o cosseno de um ângulo de 120 graus é igual ao cosseno do suplemento deste ângulo, ou seja, o que falta para chegar em 180, que é 60. Só que com um porém, tá? Você vai guardar o seguinte, ele vai ficar negativo, tá? Então, o cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 60, só que negativo. Então, aqui eu vou substituir por cosseno de 60. E sabemos que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1/2. Então, eu vou multiplicar aqui por 1/2, só que negativo, tá? Vamos substituir cosseno de 120 por menos 1/2. Lembrando desse detalhe que eu falei para vocês. Quando chega nessa parte do ângulo obtuso, você vai completar o que está faltando para 180 e dizer que o cosseno é igual. Porque sabemos calcular o cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30 graus, que você já sabe pelaquela tabelinha, tá? Dos ângulos notáveis de 30, 45, 60. Então você sabe que é 1/2, só que negativo. Não esqueça de colocar o negativo, tá? Então, desenvolvendo aqui, nós temos que d ao quadrado é igual a 250.000 mais 250.000, 500.000, menos, com menos aqui, ó, observe os dois sinais aqui, ó. Eu tenho menos aqui multiplicado por esse outro menos aqui, então vai ficar mais. Mais. Observe que eu posso cancelar esse 2 que está multiplicando 250.000 com esse 2 aqui, ó, posso cancelar, tá? Então aqui vai ficar mais 250.000. Mais 250.000. Somando aí 500.000 com 250.000, nós vamos achar 750.000. Ora, como está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz, pois eu quero encontrar apenas o valor de d, não de d elevado ao quadrado. Vai representar a raiz quadrada positiva, é claro, de 750.000. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. D é igual. Como nós temos aqui, ó, aqui é 100 e aqui é 100, ó, 100 duas vezes, ó. A raiz de 100 você sabe que é 10, só que duas vezes a raiz de 100 é 10. 10 vezes 10, 100. Então esses 4 zerinhos aí eu vou tirar da raiz como se fosse, como se eu estivesse multiplicando 75 vezes 10.000. E a raiz de 10.000 nós sabemos que é 100. Então coloca aqui 100, eu já elimino aí esses zeros aí, ó. 100 que multiplica a raiz quadrada de 75. Já tirei aqueles 4 zeros ali da raiz, que representam 10.000. 75 vezes 10.000. A raiz de 10.000 é 100. Então 100 vezes 75. E eu posso melhorar isso aqui, ó. O nosso D é igual a 100 que multiplica. Ao invés de escrever 75, eu posso escrever 25 vezes 3. 25 vezes 3 não é 75? E novamente, tirando a raiz, ó, tira a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. 5 vai ser extraído e vai passar a multiplicar o 100 aqui, tá? Então aqui vai ficar 500. 500 vezes a raiz quadrada de 3. Então tá aí, ó, metros. Aquela distância lá que estávamos querendo calcular é 500 que multiplica a raiz quadrada de 3. Essa distância aqui, ó, é 500 vezes a raiz quadrada de 3. Ora, se você quiser uma aproximação melhor, sabemos que a raiz quadrada de 3, ela é aproximadamente 1,73.
732, aproximadamente, tá? Porque não é um valor exato. Você sabe que raiz de 3 é um número irracional. Então, essa distância aqui, ó, ela ficaria num valor aproximado a 866 metros, se você for fazer a transformação aí, tá? Substituindo a raiz quadrada de 3 por um valor aproximado a 1,732. Então, tá aqui a nossa resposta para essa questão. O valor daquela distância lá é 866 metros, tá? Essa distância aí, ó. Então, os dois lados aí medem 500 metros e esse terceiro lado mede 866 aproximadamente. Tá aí. Espero que tenha entendido a lei dos cossenos, que tenha servido como revisão. Você pode também tentar fazer esse exercício usando a lei dos senos. Faça comentários aí embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber as novas notificações e não esqueça, por favor, aí, dê um joinha aí, ó, para sermos reconhecidos, para que nosso vídeo fique reconhecido aí no YouTube. E até uma próxima aula.